tremendo. E sabem quem é o único personagem que tem que ser exaltado aqui nesta reunião hoje? Deus. Porque a Bíblia diz que Ele não reparte a sua glória com absolutamente ninguém. E nós ainda, me sinto privilegiado aqui, eu sei porque vocês estão se acostumando a ouvir a palavra com toda a reverência. Eu não tenho nenhuma queixa como pastor da igreja, da nossa igreja, mas baseado nesse vídeo, eu fui dar uma pesquisada em que seria o modelo de Deus de adoração. O que será que é um verdadeiro adorador? Diga, um verdadeiro adorador. Ora, se a Bíblia diz, até que nós vamos ler, que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, não é isso que diz lá? Significa que Deus está realmente com algum problema de localizar essas pessoas. Onde é que elas estão? Onde é que estão os verdadeiros adoradores? Então Deus me remeteu a Romanos 12, 1 a 3. Ouça. Rogo-vos, pois, irmãos. Diga, rogo-vos. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo assim: eu estou implorando, eu estou pedindo a você, por muito amor que eu tenho por você, pela compaixão de Deus, que apresenteis, diga, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha para mim aqui, João 4,23, abre lá, só para a gente ler, depois a gente volta para isso aí. Diz assim: mas a hora vem, diga comigo, mas a hora vem, e agora é, quer dizer, a hora é agora, amém? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Sabe o que deixou ele impressionado? Que nós, os brasileiros, com meia hora de reunião, nós já nos cansamos, já começamos a nos mexer, nos chacoalhar. Ele falou que está acostumado a fazer cultos lá na Coreia e na Índia que duram 5 horas e meia, em lugares descobertos, porque não cabe o número de pessoas, e ninguém se mexe, porque as pessoas estão interessadas em comer e se alimentar e receber o máximo, com toda a reverência e com toda a paixão por Deus e pela sua palavra. Quem é o verdadeiro adorador? É aquele que entrega o seu corpo, diga o seu corpo, a sua alma, o seu coração, entrega tudo que tem, diga, entrega tudo que tem, entrega tudo que é, em sacrifício, diga, em sacrifício vivo, santo e agradável. O verdadeiro adorador, não se iluda, não é aquele que fecha o olhinho e levanta o bracinho e pensa que é o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador fala muito de Deus. Diga, o verdadeiro adorador fala muito de Deus, fala pouco dele mesmo e não fala nada dos outros. Diga para quem está do seu lado, o verdadeiro adorador. Diga para quem está do seu lado aí, beliscando a pessoa se for necessário. O verdadeiro adorador, ele fala muito de Deus, ele fala muito pouco dele mesmo e não fala nada dos outros, porque ele entregou o seu corpo, a sua vida, o seu chamado, o seu ministério, a sua razão de viver e de romper, fazendo o quê? Adorando o Pai em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador não tem lugar para falsidade. O verdadeiro adorador não dá lugar à revanche, à vingança. O verdadeiro adorador, como diz lá em Coríntios 13, ele não se alegra com a injustiça. Diga, ele não se alegra com a injustiça. Hoje eu recebi um telefonema de uma pessoa. Pensa numa pessoa que já me massacrou nessa cidade. Pensa numa pessoa que já me executou
entrou nessa cidade. Me chamou até de frutinha, velho. Olha para mim, vê se eu tenho cara. Mas ele disse para mim hoje: minha família desmoronou, pelo amor de Deus, me ajuda. E o diabinho fica lá. Viu? Sai da minha mente, Satanás. Eu sou o verdadeiro adorador. Eu não posso me alegrar com a destruição. Eu tenho que me alegrar com a vitória. Amanhã eu vou lá cuidar dele. E o diabo vai ser envergonhado em nome de Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado: o verdadeiro adorador, ele não dá lugar às distrações. Volta lá em Romanos, só para você ver. E não sede conformados com este mundo. Diga: e não se conforme com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Você está contente com o que você é? Você está contente com as suas ansiedades? Você está contente em estar repetindo todo ano os mesmos erros? Quem não está contente com os seus erros? Levante a mão. Mas Deus está dizendo para você: renova a sua mente. O verdadeiro adorador presta atenção no que o pastor prega. Não fica conversando com o vizinho. Diga para quem está do seu lado: só quando o pastor pede. Você não está contente com a sua vida? Eu não estou com a minha. Eu quero melhorar. Diga: eu quero melhorar. Eu quero progredir. Eu quero ter a minha mente renovada. Eu quero que o Espírito Santo mude a minha maneira de ser, de viver, de falar, de pensar, de julgar. O verdadeiro adorador, diga comigo, ele não se conforma em ser igual às pessoas do mundo. E como é que as pessoas do mundo são, irmãos? Perturbadas. Diga para quem está dizendo: a pessoa do mundo é perturbada, é oprimida, vive preocupada. Sabe uma das coisas que impressionou esse pastor coreano negativamente? Que a igreja brasileira não ora. A gente fica perdendo tanto tempo se preocupando com os nossos problemas e não ora, não busca de Deus a resposta. Diga para quem está do seu lado: a resposta está no poder da oração. Deus quer que você ore. Aleluia. Sabe o que o verdadeiro adorador pensa? Não importa que todo mundo esteja fazendo uma coisa, se ela for errada, ou se ninguém estiver fazendo uma coisa que é certa, o verdadeiro adorador vai buscar fazer o que é a coisa certa. Posso ouvir um amém? Renova sua mente. Decida hoje mudar de vida. Decida hoje deixar o inimigo de fora da sua mente, expulsar ele dos seus pensamentos. Você não é um derrotado. A Bíblia diz que você é mais que vencedor. Você não foi destinado para o fracasso, você foi destinado para a vitória. Amém? Renove a sua mente. Veja o que a Bíblia diz no 3. Diga assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Sabe por que as pessoas ficam julgando os outros? Porque ele pensa de si mesmo acima do que ele é. A igreja brasileira, ela se colocou na posição de Deus. Estava vendo um vídeo de um padre que tentou entrar na igreja evangélica.
E aí ele no mesmo bairro da igreja reconheceram o padre. O pastor começou a pregar contra o padre. Falou: tem aqui um sacerdote da grande prostituta da igreja católica. Olha para mim aqui. O verdadeiro adorador, quando qualquer pessoa se coloca na frente dele, ele aproveita para mostrar a adoração que ele tem por esse Deus lindo. Diga para quem do seu lado: pare de perder tempo com historinha. O verdadeiro adorador, ele nunca tem razão. O verdadeiro adorador sempre se põe na posição de errado. E essa é para vocês dois, para mim e para vocês dois. As coisas. Se a igreja não cresce, é porque nós não estamos conseguindo comunicar a visão da igreja. Estão me vendo bem? E essa é para vocês agora. Se vocês estiverem recebendo uma comunicação da visão de Deus, mas se recusarem a colocar Deus no seu devido lugar na vida de vocês, quem quer de vocês? Estão entendendo bem? Deus nos julga por aquilo que nós não ensinamos. E Deus julga vocês e nós também por aquilo que ensinamos, mas não praticamos. É fácil de entender, não é? Diga para quem está do seu lado: é facinho? Renovar, diga renovação de mente. Diga para quem está do seu lado: hoje, as minhocas que estavam aí dentro desta cabecinha vão sair. Vão sair no nome de Jesus. Esta cabecinha, diga, esta cabecinha. Eu estou falando cabecinha porque a minha é cabeção, né? Diga, essa cabecinha aí vai ficar renovada. Aleluia. Quem lembra dos portugueses que vieram pregar uma vez aqui? Quem lembra deles? Lembra uma música que eles cantavam do crente? Lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Já viu cantar essa igreja? Então canta comigo. Lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas olha para a pessoa, um cabeçudo. Como diz a pastora Miriam, você vai ter que se explicar hoje. Está entendendo ou não? Quando eu digo você, eu estou dizendo eu também. Diga verdadeiro adorador. Irmãos, quem conhece os meus filhos aqui? O gordinho, quem lembra dele? Esse gordinho nunca esquentou com nada na sua bendita vida. Nunca esquentou com nada. O mais velho se esborrachava. Ele nunca esquentava com nada. Um dia pegou fogo numa casa do lado da nossa. E aquela correria toda, eu ficava com o levanta, Marquinhos, levanta. O que foi, pai? Está pegando fogo ali. E o bombeiro? O bombeiro já chegou, pegou, virou, dá licença, virou do outro lado e dormiu. Aí Deus falou para mim: é assim que vocês têm que fazer. Eu estou no controle, amém? Vai estar pegando fogo, vai estar acontecendo o pior, mas Ele disse: nunca vos deixarei sozinhos. Vos guardo, eu cuido de você, eu protejo você, apenas me adore. Quem tem problemas aqui que quer resolver os seus problemas, levanta a mão aqui. Adore o Senhor. Verdadeiro adorador, ele não olha para o problema, ele olha para o Senhor. Aquela máxima que fala, é verdade, o verdadeiro adorador, ele não diz para Deus que tem um grande problema, ele diz para o
problema que tem um grande Deus. Mas fulano, pastor, adore, Senhor. Aleluia. Mas eu estou com um problema muito sério. Deus sabe disso. Adore. Há uma vitória na montanha do louvor. Tem um livro, Vitória na Montanha do Louvor. Conta a história de um homem de Deus que era pastor de uma das maiores igrejas americanas. Mas um belo dia inventaram uma comissão lá, não é comissão, não é comichão, e destituíram ele, porque ele estava um pouco de idade já. E ele foi para casa tão triste. Aí Deus disse para ele: a vitória está na montanha do louvor. Amém? Sabe o que aconteceu? Pegou o violãozinho dele e foi lá para uma praça muito conhecida da cidade. Sentou lá e começou a tocar o violãozinho dele toda tarde. Aí veio um, veio dois, veio 5, veio 10. Na hora que ele viu, estava reunido com milhares de pessoas. Milhares de pessoas se convertendo e entregando a sua vida a Jesus Cristo. Diga: verdadeiro adorador lança sobre Deus as suas ansiedades. Posso ouvir um amém? O verdadeiro adorador não está preocupado com a vida do vizinho. O verdadeiro adorador não se põe na condição de fiscal. O verdadeiro adorador, diga, tem a sua mente renovada pela pregação da palavra. O verdadeiro adorador, irmãos, ele é reverente a Deus. Diga: reverente a Deus. Ele respeita as autoridades. Irmão, eu não estou feliz com o Brasil, eu não estou feliz com o governo. Mas a minha função de verdadeiro adorador é orar por essas pessoas que estão lá, para que eles não façam mais burrada. Diga para quem está do seu lado: vocês acham que ela já fez burrada demais? A Dirma, quem acha que a Dirma já fez muito burrada? Diga assim: ore por ela agora. Ela parar de fazer ser pontinho. Ore por ela. Ore pela pátria. Ore pela igreja perseguida. O verdadeiro adorador, ele não é alheio às tragédias e desgraças que estão acontecendo no mundo. Nunca na história da humanidade tanta gente morreu decapitada, perseguida por causa do amor de Jesus. Lembra que eu falei aqui de um grupo lá na Nigéria chamado Boko Haram? Esses caras queimaram 2.000 pessoas vivas dentro de uma igreja. Infelizmente, tive o desprazer de ver a fotografia daquelas pessoas todas empilhadas. Eu fui para o banheiro e vomitei. Mas uma hora o Espírito Santo falou: volta lá e olha. Todos estavam com as mãos levantadas, queimados vivos, mas verdadeiros adoradores, adorando o Senhor e se sentindo dignos de morrer por causa do nome de Jesus. Amém? Verdadeiro adorador não murmura. Verdadeiro adorador não reclama. Verdadeiro adorador não fica perguntando: Senhor, por que isso está me acontecendo? O verdadeiro adorador diz assim: Senhor, eu sei que isso está me acontecendo, mas eu sei que eu vou crescer com tudo isso, e eu sei que a vitória é minha, porque maior é aquele que está em mim do que Satanás que está debaixo dos meus pés. Essa é a postura do verdadeiro adorador. Aleluia. Diga para quem está do seu lado: onde é que está a sua fé? Diga para quem está do seu lado: onde você está pondo a tua fé? É em pessoas? É no governo? É no pastor? A Bíblia diz que a nossa fé tem que estar colocada em Jesus. Ele é o autor, diga: ele é o autor e consumador da fé. É ali que nele todas as coisas começam e nele todas as coisas terminam. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Tudo se resume em uma pessoa: Jesus Cristo.
em volta de Jesus, tudo é para Jesus, tudo é por Ele e para Ele, como diz lá. Vamos de novo no João 4:23. Diga assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora eu entendo o que Paulo disse: quando eu estou fraco, é aí que eu estou. Por que ele disse isso? Porque quando ele estava fraco, ele estava entendendo que toda a dependência dele estava no Senhor. Dizem que o Brasil está em recessão. Essa é a hora do povo de Deus prosperar. É no meio da recessão que Deus quer mostrar o quanto Ele ama e honra você. Mantenha-se em adoração dos sonhos. Posso ouvir um amém? 2 Coríntios 4:4. Mas por que acontece isso? Por causa desse personagem nojento chamado Diabo, que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás fica tentando cegar você. Satanás fica tentando dizer que nada vai dar certo para você. Satanás fica dizendo: para que eu vou ficar servindo a Deus? Para que eu vou em igreja? Para que eu vou fazer célula? Para que eu vou ser discipulado? Para que eu vou ser um discipulador? Isso aí não serve para nada. É isso que Satanás diz. Mas Deus diz assim para você: buscai o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Diga assim: hoje todas as escamas que estavam nos meus olhos vão cair, e eu vou ver a luz do Evangelho de Jesus. Hoje eu vou expulsar o medo. Hoje eu vou expulsar o ódio. Hoje eu vou expulsar a inveja. Tudo. Porque no meu coração eu quero que fique só um lugar de adoração ao Senhor. Você também quer isso ou não? Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Para terminar, por favor, vamos ficar de pé. Eu gostaria que você desse junto comigo esse versículo. Diga por quê? Porque as armas da nossa guerra, milícia e guerra é a mesma coisa, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Para o quê? Destruição das... Que fortalezas são essas? São as porcarias que estão na nossa mente, que precisam ser arrancadas pelo poder da palavra. O medo, a inveja, a insegurança, a incerteza, a ansiedade, a baixa estima, a falta de alegria, a falta de objetivo na vida, tudo isso são fortalezas que viraram tatuagens dentro do seu interior, que podem ser estraçalhadas pelo poder de Deus, se você deixar. Estraçalhadas, aniquiladas. Aniquiladas. Diga assim: destruindo, aniquilando, arrasando com os conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando um cativo, diga assim: amarrando o diabo, prendendo Satanás com todo o seu entendimento, a obediência de Deus. Posso resumir a pregação de hoje? Posso resumir? Obedeça a Deus. Obedecer a Deus é fazer o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que eu tenho que perdoar, é isso que eu vou fazer. Se a Bíblia diz que eu tenho que amar incondicionalmente, é isso que eu vou fazer. Se a Bíblia diz que eu não tenho que julgar para não ser julgado, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer o que o manual do fabricante diz.
Diga para quem está do seu lado: deixa a Bíblia pastorear você. Eu fiquei bobo quando eu vi aquele coreano falar isso. Perguntaram para ele qual era o segredo. Ele tem a maior igreja do mundo, 800 mil pessoas. Ele disse: eu me deixo pastorear pela Bíblia. E ponto final. Deixa a Bíblia ser realmente o seu livro de ordem. Feche os seus olhos. Diga: mas a hora vem. E agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o amam. Eu queria que ficasse gravado no seu coração hoje. O verdadeiro adorador fala muito de Deus, fala muito pouco dele mesmo, não fala nada das outras pessoas.